No ar! Fala galera, podcast, episódio de número 5. Sou o professor Paulo Arbex e tenho a grande honra, hoje é especial, porque eu tô com um grande amigo, e além disso, né, eu já falei em público isso, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele e meu irmão Cacau são as duas pessoas mais inteligentes que eu conheço. Professor João Saad. Tudo bem, professor? Muito obrigado, noite, viu? Boa noite, Paulinho. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, feliz aqui de estar aqui no Fala Galera, né? Com você, que é um grande amigo, um grande profissional, um grande divulgador da tecnologia na agricultura. Obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço. Ô, João, eu vou começar diferente. A gente sempre começa aqui falando da história, né, do entrevistado. Eu queria começar uma dúvida que eu tenho, que apesar de ser seu amigo há muito tempo, eu não sei disso. Como que a irrigação, hoje nós vamos falar de irrigação, turma. Como que a irrigação entrou na sua vida, João? Bom, Paulinho, eu acho que eu fui fazer agronomia. Agronomia é um curso muito amplo, né? Mas eu sempre gostei também muito de cálculo, de matemática, né? E a irrigação, ela tem essa combinação da parte biológica e também tem uma parte de engenharia mesmo, de cálculo. Então eu me identifiquei bastante com essa questão, né? E de trafegar por todos, desde a planta, da relação água, solo, planta, atmosfera, né? Um sistema muito dinâmico, que cabe modelagem, cabe formas da gente usar a matemática para entender melhor, simplificar o que é naturalmente, eu diria, complexo, mas dinâmico, melhor dizendo. Olha aí, João, mas nós vamos falar mais sobre irrigação. Primeiro, então, gostaria de que o pessoal que está nos vendo, João, conhecesse a sua história. Né? Hoje, conversando com o Cacau, meu irmão, ele foi lá e virou e falou assim: a história do João Cabi é a mais famosa do La Salle. Então, João, conta um pouco da sua história, por favor, que acho assim, as coisas... geralmente a gente, quando faz podcast, fala umas coisas mais técnicas, né? Sim. E aqui nós estamos aqui para conhecer o entrevistado também. Bom, você falou da minha esposa, né? A Beatriz, a Bia, né? Que, na verdade, nós estudávamos no La Salle, ela e eu uma turma na frente dela, né? Quer dizer, sou 2 anos mais velho, 1 ano e meio mais velho que ela, né? E a gente já começou a namorar desde daquela época, né? Namoramos muitos anos e nos casamos, temos 2 filhos. Tem quantos aí, João? Tem mais de 40 anos? Tem, né? Tem, deixa eu ver, 1900... Eu tinha 15 anos, 45 anos. 45 anos, olha aí, pessoal. Esse ano faço 60. Né? E aquela época de La Salle lá, João, você sempre foi muito no futebol, né? Fui. Eu entrei no La Salle na 5ª série, vindo Rafael, né? Estudei no Rafael de Moura Campos. E meus irmãos, eu tenho 3 irmãos mais velhos, já estudavam lá. E tem uma coisa interessante, eu entrei no La Salle, quando você entra, você faz aqueles exames, aquela média altura, peso. Eu era o aluno mais baixo da escola, eu media 1,29 m. E aí tinha um belga, que era o mais alto do La Salle. E saiu no jornalzinho, o mais alto e o mais baixo. Aí no intervalo, o pessoal gostava de me ver ao lado dele. Era o contraste, né? O mais alto com o mais baixo. Né? Ai, que legal, João. Que legal. E aí estudei até o 3º colegial lá. E o La Salle tinha aqueles campeonatos, né? Que eram que tinha as camisas de time de futebol, né? A gente gostava das camisas coloridas do Grêmio, do Fluminense, eram bonitas, né? E depois os interclasse, né? Que era uma disputa forte. Era muito sadio aquilo, né, João? Muito. Estudei no La Salle também, aí esses interclasses eu esperava. Eu falo hoje, né? Como é que tá a molecada? Eu vou falar, ver se você era assim também. Estudava de manhã, aí almoçava, dava uma descansada e voltava pro La Salle. E voltava lá jogar bola, estudar, fazer o que tinha que ser feito. Então a nossa casa era a escola, né? A gente convivia muito ali, né? E dali saiu várias amizades boas também, né, João? Muitas. Muitos colegas. Interessante que eu tenho colega de turma da agronomia que eram colegas do La Salle. O Marco Biagioni, olha aí. Né, a Regina Vilas Boas, né? A gente estudou no La Salle e depois estudou o Fernando de Rosa, né? E estudou também na faculdade, na FCA.
Fase de ouro do La Salle, né, João? Daí veio a agronomia. Agronomia. Porque assim, acho que eu saiba, não tem ninguém da sua família da agronomia, né? Eu tinha meu avô que criava gado, né? Tinha Isso. uma relação. Meu tio, irmão do meu pai, meu tio Jorge, tinha um sítio, então às vezes eu ia com ele, aí acho que é por aí também que eu peguei um gosto, né, pelo campo, né, pela atividade agrícola e foi por aí, né? Seu João Cury. João Cury, Lá de Bofete. Bofete. Eita, mãe, eu já fui naquela fazenda eu sou uma combinação, minha mãe de Bofete e meu pai de Pardinho, né? Então, só de metrópole, né? Só de metrópole. Só de metrópole. Que bacana, João. E daí veio a agronomia. Conta um pouco umas curiosidades da agronomia, João. Uhum. Bom, eu entrei na agronomia, a turma era de 40 alunos, né? E a gente tem uma turma até hoje muito unida, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente, olha aí, né, por ser 40, não dividia a turma, né? Então a gente sempre tinha aula juntos. As aulas estavam começando no Lajado, né? Ainda era uma estrutura ainda muito de acesso ainda simples, né? Estrada de terra, tal. E a gente se deslocava pelos departamentos. Não tinha central de sala de aulas. Então a gente tinha aula nos departamentos. E muito contato com os professores. Eu digo que isso era um privilégio, que é uma formação que eu diria artesanal, né? Você conviver com os professores, conviver muito com os amigos. Ainda era um curso de 4 anos, né, quando eu fiz. E eu tenho muitos amigos nos mais diversos campos, né? Alguns que ficaram na universidade, na Embrapa, alguns que são produtores, né? E na graduação você já trabalhava com irrigação ou não? Eu já fui fazer estágio na irrigação. Eu fui professor Clar? Estágio do professor Clar, meu primeira iniciação científica. Meu grande amigo. E depois com o professor Scalopi. Né? Scalopi. Que foi meu orientador de mestrado, né? Eu fiz iniciação científica com o professor Clar, depois mestrado com o Scalopi, que ele era orientador na Exalc. Então eu fui fazer mestrado lá. Mas quando eu fui terminar o mestrado, ele foi para os Estados Unidos. Aí que eu terminei com o professor Klaus Richard, que é uma referência nessa área, e depois o doutorado com o professor Foizoni. E essa diferença, porque eu fiz um podcast passado com o Antônio, que ele era formado na Exalc. E a gente falou muito sobre essas diferenças, né, João? O que você fala sobre as diferenças entre a Exalc e o Unesp? Sim. A Exalc é uma... É co-irmã, né? É co-irmã e tem uma tradição maior, né? Então, naquela época, os nossos programas de pós-graduação estavam começando e lá os programas já tinham uma tradição, né, muito grande, uma estrutura muito grande de biblioteca. É uma co-irmã muito competente, mas que a gente mantém uma relação muito boa, né? Assim, muitos dos nossos docentes, os primeiros, né, os que deram origem à nossa faculdade, vieram de lá. E existe essa relação muito próxima, né? Sempre teve de cooperação. Eu tenho hoje bons amigos lá que são docentes de lá e há um respeito muito grande, né? Eu acho que a Unesp, com certeza, a FCA cresceu muito nesse sentido, se desenvolveu muito e hoje a gente tem o respeito dessas co-irmãs que ajudaram a nos fundar e fazer com que a gente atingisse o que a gente é hoje. Então, isso é muito gratificante, né? Eu queria aproveitar um momento, João. Você já sabe disso, né? Que a gente está todo dia junto. Eu falo com muito orgulho que eu não conheço, pelo menos, né? Pode existir, mas eu não conheço. A gente tem um evento junto com o Exalc. Eu acho que foi a primeira vez que juntou assim o Unesp e Exalc num evento só, que 2 grupos de pesquisa ainda, né? Porque sim. Não é um congresso que junta. Aí congresso junta todos. Agora, um evento separado, um evento próprio de grupo de pesquisa, fazer nós, né, do GPD com passes, chama Soja Max esse evento. Inclusive, esse ano vai ser lá em Londrina. E é muito bacana. Eu estava saindo de casa hoje e a Juju estava lá em reunião do Soja Max com o pessoal do Passes, né? Então, essa união também eu acho muito bacana, né, João? É que... Hoje, acho que as pessoas têm mais noção dessa questão institucional, do que a gente deve representar para a sociedade, de dar o retorno para o tributo que nos mantém, né? E nós somos aí co-irmãs, né? Exalc, FCA, Unicamp, né? Engenharia Agrícola Unicamp. Eu acho que todos nós
sabemos que a gente tem que somar esforços, né? E isso é importante. Mais do que juntos a gente faz mais do que fazendo sozinho. Sem dúvida. E essa essa união, amizade entre as co-irmãs aí também, eu acho muito bacana, né? Sim, Quando eu vejo, por exemplo, a gente da mecanização, todo mundo se conhece. Sim, né? sim. Todo mundo se conhece, cada um na sua instituição, mas quando a gente junta, a gente conversa principalmente sobre quais são as atualizações que a gente pode fazer. Nós falamos sobre o currículo, quando junta, né? Quando junta os professores da mecanização, na irrigação não deve ser diferente, né, João? Então, toda oportunidade que a gente tem de estar junto, assim, eu acho muito legal. Muito legal. E hoje com a tecnologia, né? Você vê o WhatsApp, a gente tem um grupo de agricultura irrigada no país inteiro. Tem mais de 400 profissionais em todas as de universidades, estudo de pesquisa, produtor. E é interessante o nível assim, de entrosamento, de respeito, né? Alguém coloca uma dúvida, alguém responde essa dúvida e... Quer dizer, é quase que um congresso permanente. Um congresso e compartilhando informação. Informação, né, exatamente. Muito bacana. Ô, João, daí fala pra mim, daí formatura na FCA, daí você saiu pro mercado de trabalho antes de voltar, né? Eu fui fazer mestrado, né? Tão logo eu terminei a graduação, fui fazer mestrado. Depois, entre o mestrado, eu fui trabalhei rapidamente numa empresa chamada Cipla, que era do Grupo Tigre. Cipla. A Cipla, na época, fazia material plástico, né? A Cipla fazia utensílios domésticos. Uhum. Mas como mexia com plástico, ela queria entrar na agricultura, com gotejamento, que não deixa de ser envolve também você trabalhar o plástico fazendo um tubo gotejador e tal, né? Mas eu fiquei pouco tempo lá, porque era uma ideia ainda muito embrionária. Embora tivesse uma relação com o Grupo Tigre, era uma empresa independente. Aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado, né, na Exalc, que abriu o doutorado na Exalc. Eu voltei para a Exalc, mas antes de eu terminar o doutorado, eu vim trabalhar na Duratex. A Duratex é uma empresa aqui de Botucatu, de chapa de fibra, só que é uma empresa que tinha um processo úmido e gerava um efluente, que eles irrigavam esse efluente num campo de produção de feno. Olha aí, João. E precisava de alguém que entendesse, que trabalhasse com irrigação, né? E para mim foi uma oportunidade. E você fez paralelo, trabalhava eu já tinha feito as disciplinas, então eu consegui trabalhar. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque esse efluente tinha um resíduo sólido de polpa de madeira. E eles usavam um tubo de aço zincado, e esse material acabava lixando o tubo. O tubo que durava com água 20 anos, 30 anos, durava 1 ano e meio ali. E você imagina, troca hoje, todo dia estourava a tubulação. Uhum. E aí eu fui lá com a missão de trocar esse sistema. E aí foi muito enriquecedor, porque a gente foi pesquisar, acabou usando um tubo de PVC revestido com fibra. Olha aí. Que deu resistência. Mas o que mais foi interessante é que embora eu tenha acabado de entrar na Duratex, eu trabalhava direto com o gerente. E convivia com os outros chefes de setor. E para mim foi uma experiência administrativa muito grande, porque eu tinha uma equipe que eu tinha que coordenar. E depois eu vi, quando eu fui ser diretor da FCA, eu vi que muito do que eu consegui usar ali na administração, eu tinha aprendido lá atrás, nessa experiência que eu fui como uma experiência profissional, mas foi também uma experiência de gestão e administração. Que bacana, foi muito interessante. A Duratex até hoje, né? Uma gigante aqui em Botucatu, né, João? É uma gigante. E assim, quando fala de Duratex, sabe o que eu lembro? Eu lembro dos times da Duratex. Sempre teve ótimos times, né? Que disputaram vários campeonatos aí. Esses campeonatos da indústria, chegou aí, campeonato nacional da indústria. Bastante daquele pessoal que jogava bola é contemporâneo meu, né? E a gente se fala até hoje. A Duratex ficou firme na minha cabeça. E meu tio, o Paulo Amorim, também trabalhou um tempo lá. Sim. O Paulão trabalhou um tempo lá na Duratex também, então guardo com muito carinho. Ô, João, daí você falando de pós-graduação, eu queria fazer aqui porque
Você é mais do que engajado, né? Na parte de pós-graduação nossa da FCA aqui. Como você vê você vê a pós-graduação hoje? O que você acha do futuro, João? Bom, porque a história da pós-graduação é linda, né? Bom, a pós-graduação, quando eu entrei no sistema de pós-graduação, que foi quando eu entrei na faculdade, em 1994, a pós-graduação tinha aquela missão de formar docentes e pesquisadores, né? E porque boa parte do país ainda não tinha doutores em quantidade suficiente, a região Nordeste, Centro-Oeste, Norte. O cenário que já mudou hoje, a gente tem excelentes grupos de trabalho em todas as regiões do país. Isso é fruto da pós-graduação que começou muito no estado de São Paulo, na nossa área agronômica em Minas, né? Viçosa, Lavras, enfim, alavancaram... Na nossa irrigação veio bastante gente do Nordeste, né, João? Muita gente do Nordeste. E hoje eles estão muito bem estruturados lá em todas essas regiões, né? E hoje eu acho que a pós-graduação continua formando, né? Tem esse aspecto de formação, mas a nossa área que é muito aplicada, né? Talvez um perfil seja hoje também formar um profissional que possa ser autônomo, que possa ser um consultor, que possa ser um inovador, né? Que possa gerar produtos, né? E trabalhar por conta, mas com tecnologia, né? E tem muito campo de aplicação aí para isso. Mudou um pouco o perfil, né, João? Também. Mudou o perfil que era o aluno que ficava full time aqui, aquilo lá, mudou um pouco, né? Também hoje é interessante o aluno que vem de empresa, que já trabalha, ele traz uma contribuição importante, né? E é uma forma da gente também interagir, né? Contribuir com a formação dele, e ele também contribuir trazendo a visão do setor produtivo, do mercado, né? Isso é importante. Com certeza. Só para informar o pessoal, assim, né, que eu sei que não é todo mundo que sabe, quando fala pós-graduação, né, João? A título de informação, nós temos 2 tipos de pós-graduação, que a gente chama de stricto sensu e lato sensu. Exato. Então, se você olhar lá, pós-graduação lato sensu, né, uma pós-graduação que vai lá e é como se fosse um aprendizado a mais. Uma especialização. Uma especialização, é essa palavra. E agora o nosso, né, aqui da Unesp, de outras instituições, daí é o stricto sensu, que é aquele que te dá mestrado, doutorado. Então tudo é pós-graduação, que você faz depois da graduação, mas tem as especializações, que é o lato sensu, né? Você vê depois da pós-graduação. Lato sensu é porque é uma especialização. E se for stricto sensu, é onde você defende dissertação de mestrado e defende tese de doutorado, né, João? Exatamente, é isso. Ótimo. E assim, tá mudando. Eu tenho uma passagem muito legal. Queria ouvir essas histórias também, João. Eu tenho uma história muito legal. Para vocês que estão nos vendo aí e ouvindo, eu lembro que o João ele vai falar sobre isso quando ele virou diretor né, ele foi aclamado diretor da FCA, o primeiro, né, João? Ex-aluno? Ex-aluno não, acho que não, o tem Bill o Bill, já tinha sido. Mas aqui de Botucatu, sim. O primeiro diretor, né, que residente aqui em Botucatu, ex-aluno, eu lembro que você me convidou, queria dar esse testemunho aqui, João, para ser supervisor das fazendas. Sim. Né? E meu grande sonho, desde que eu formei aqui na FCA, depois eu fiz residência, né? Igual residência de médico aqui na FCA é uma das únicas do país que tem residência. Então, eu vivia na fazenda, eu vivia na supervisão das fazendas. E o sonho meu, quando entrei como professor, era ser supervisor das fazendas. O João foi lá e foi aclamado diretor da FCA, foi lá e me convidou para ser supervisor. Eu lembro que aquele dia eu não dormi, João. Eu não dormi de tanta felicidade, falei para minha esposa, para ler. Chego no outro dia, dou de cara com o Benezão. O professor Benez, meu grande exemplo lá na FCA, meu orientador. Daí eu falei assim, professor, você não acredita, o João convidou eu para ser supervisor das fazendas, tal. Ele falou, você não vai. Falei, como assim, professor? É meu sonho. Daí ele foi lá e falou assim, não, você acabou de entrar aqui, você tem que entrar na pós-graduação, você tem que fazer suas coisas.
Falava assim, você vai ser supervisor um dia, mas mais para frente, agora tem outros passos para seguir. Aham. Eu Sim. agradeço, eu rezo pro Benês até hoje, eu agradeço Sim, de sim. pé junto essa visão que eu não tinha, né, João? Sabedoria, né? Essa sabedoria. É. Exatamente. Esse foi um fato marcante na minha carreira também, envolve pós-graduação, envolve fazenda, né? E já que nós começamos a falar, João, e a diretoria? Aham. Acho que eu perguntei para você como é que é, Aham. né? Eu lembro que eu chegava e falei, e daí? É muito cansativo, é Aham. muito trabalho, é muito pepino para resolver, mas tem mais coisa boa do que ruim, né, João? Tem. Ainda mais quando você é diretor da unidade que a gente se formou, que você trabalha, né? É a nossa comunidade, né? Então, é uma experiência, para mim foi muito gratificante. E eu tive o privilégio de ser diretor na época dos 50 anos, né, da faculdade. O vice-diretor é um grande amigo, um colega de turma, né, o professor Wilke, que depois veio a ser diretor também, né? Então a gente trabalhava com muita sintonia. Eu dizia que a gente era uma frente de trabalho, porque a gente sempre conversava. Então, nesse aspecto, foi muito gratificante. E eu nunca imaginava ser diretor, né? Assim, quando eu entrei na faculdade, mas tem coisas que depois que passa, você vê que as coisas vão caminhando para uma eleição anterior ou duas, um candidato me convidou para ser vice, né? E na época eu falei, não, nunca pensei em ser. Mas depois disso, você percebe que só o fato de alguém um dia te convidar, você entra no radar de ser potencialmente um candidato, né? E aí depois foi acontecendo quando eu disputei, aí acabou sendo uma chapa única, né? Com o professor Wilken. Mas foi também interessante. Logo que eu entrei, existe um rodízio dos diretores de Botucatu para ser o presidente do campus do GAC. E era a vez da agronomia, da FCA. Então, quando eu entrei, também fui diretor do campus. E foi em 2013, quando estouraram aquelas greves no país, né? Aquele movimento de catraca livre e tal. Esse foi o principal desafio, João? Foi, eu acho que assim, foi para mim, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi o que me deu o casco, né? Assim, o casco. Porque foi uma situação, a greve chegou na universidade, né? E chegou em todo o campus, né? Então eu era responsável da FCA, mas também tinha Rubião, que, claro, eu compartilhava com os outros 3 diretores, mas... E aí é que você percebe que muitas vezes o poder você está sozinho em algumas situações, né? Que muita gente está ao seu lado, mas é você que tem a decisão, né? Uhum. E aquilo... E uma situação muito inusitada, ninguém sabia. Não era uma greve só dentro da universidade, era uma greve que estava em São Paulo, lembra que todo dia tinha quebra-quebra, as pessoas tentavam invadir... Então foi um aprendizado muito grande. Depois que tudo aquilo passou, eu falei, depois disso, né? Aí falei, não tem nada que seja mais difícil do que administrar tudo isso, todas essas pessoas, toda essa incerteza, né? E depois fluiu bem, como eu disse, aquela experiência que eu tive na Duratex, eu procurei sempre ouvir as pessoas, sabendo que sempre era a minha responsabilidade decidir ou encaminhar a decisão. As pessoas talvez não saibam, né, que o diretor, na verdade, é o presidente da congregação. Quem define as coisas na faculdade é a congregação. Claro que o diretor é quem pauta os assuntos, apresenta os temas. Então ele ele propõe, né, apresenta, motiva, mas a congregação é quem tem a última palavra, né? Uhum. Mas eu falo que é um cargo de liderança pura, né, João? Sim. De liderança, porque você tem que fazer o que tem que ser feito. Às vezes tem algumas medidas que não são tão agradáveis, né? Agradáveis, só que você tem que fazer o que você... E eu sempre tive assim uma liberdade que é importante, que assim, é você saber que está ali e pode fazer o que é certo. A sala da diretoria fica bem de frente ao nosso departamento, né? Então eu sempre olhava e eu nunca me esquecia de onde eu vim, de onde eu ia para onde eu ia voltar. Olha aí. Então isso me dava sempre a liberdade de falar assim, eu não estou aqui fazendo carreira, nem política acadêmica, né? Uhum. Eu estou aqui procurando fazer o que eu entendo que é certo, com a liberdade de fazer o que é certo, não o que vai me dar mais prestígio ou me garantir uma coisa para depois. E isso dava uma tranquilidade, né?
assim, de consciência e de ação que para mim foi muito bom, né? Curiosidade, João, nesse tempo, nesses 4 anos aí, quem eram as pessoas que você conversava, que te aconselhava? Eu sempre conversava com as pessoas que estão ali diretamente, né? Você escolhe, os diretores são cargos de confiança, né? Então eu sempre procurei debater com eles as questões, né? Quando eu fui assumir, o professor Velini, que me antecedeu, né? Um dia me chamou lá, a gente não era assim, grandes amigos, a gente sempre foi uma boa convivência, né? Mas não era uma pessoa assim, de amizade. E ele me deu dicas muito importantes, muito valiosas, assim, de gestão, como que ele me passou um resumo da experiência dele, né? E dicas valiosas que eu atentamente isso é bacana, ouvi. Né, passar o bastão é bacana, né? Bacana. A FCA sempre teve essa característica, né, das pessoas passarem da gente ter um bom relacionamento, todos os ex-diretores, né? Muito bom, muito bom. Aí acabou o mandato, todo mundo falou, agora o João vai virar reitor, né? E daí o João... Clebão, você não sabe, ou você sabe que o João era para ser candidato a prefeito? Todo mundo queria que o João fosse candidato a prefeito, inclusive o Pardini, né, João? Não prefeito, vice-prefeito, né, do Pardini. Mas eu falei assim, rapaz, precisamos botar um homem desse, com uma sabedoria dessa, o Pardini falava. Mas a gente tem que saber até onde a nossa perna vai, né? Na faculdade eu fiquei, acho que ter sido diretor para mim foi muito gratificante. Mas eu também digo uma coisa assim, felizmente a minha inteligência é maior que a minha vaidade, né? Então, nesse sentido, não que seja muito, mas assim, nunca me deixei levar procurei não me levar pela vaidade de um cargo, mas a gente tem que saber até onde a gente... Mas ao mesmo tempo é gratificante receber um convite desse, claro, né, João? Claro, né? Eu acho que é sinal de que as pessoas entenderam que a gente fez um trabalho sério, né? Eu tinha umas coisas interessantes, né? Como era 50 anos da faculdade, eu tinha 50 intenções. E as pessoas que trabalhavam comigo sabiam disso, né? E isso é muito interessante, porque o que acontece? E você procura transmitir para eles essas intenções, né? Vamos fazer 50 coisas, né? Evidentemente, não fiz as 50, claro, né? Mas as pessoas que convivem com você sabem assim, puxa, o diretor está com essa intenção, você coloca um gás na equipe, assim, vamos buscar isso. Claro que tem coisas que não dependem só da gente, mas o fato de todo mundo estar imbuído para buscar, a gente muitas vezes conquista coisas que a gente nem imaginava, né? Então é importante dar objetivos para as pessoas, motivar as pessoas, né? Acolher. E isso a gente acaba alcançando mais do que esperava. Claro que não alcança tudo, né? Você tem algum fato pitoresco assim, João, para contar? Porque eu vou escrever um livro lá da FCA, né? Todo dia acontece alguma coisa engraçada com a gente, né? Tem muita coisa. Tem coisas interessantes, né? Quando eu entrei na pós-graduação, eu era relativamente novo, né? Assim, a gente tinha alguns alunos eram mais velhos que eu. E havia um grupo, alunos muito... Para você ver como a convivência no país é muito interessante. Eu tinha um aluno que era também descendente de libanês, mas era muçulmano, que se chamava Mustafa. Inclusive que nas 6 da tarde ele fazia a oração dele. Tinha um aluno que era judeu, que chamava Yoshua, que é Jesus. E eu sou católico, descendente de libaneses, cristão. Né, maronita. E as pessoas conviviam maravilhosamente bem. O muçulmano dava carona e almoçava com o judeu. Quer dizer, coisa que você fala, é coisa do Brasil, coisa da convivência. Então isso era muito interessante. Eu achava, quando eu via aquilo, eu achava fantástico, né? Quer dizer, em outros como aqui a gente consegue ver a dignidade de todo mundo, independente do que ele acredita, do que ele... Você falou de ser mais novo, eu tenho uma boa, João. Porque eu entrei muito novo, né? Eu entrei muito novo para ser professor aqui também, na FCA, e eu lembro que uma das primeiras aulas minhas, a gente fica ali na patrulha e eu ficava conversando com os alunos. Nisso chegou um calor, eu contei isso aí, tá no Instagram lá, dos 60 anos. Chegou um aluno, 80 pessoas para ele perguntar, ele foi aonde?
em mim. Foi lá e virou e falou assim, rapaz, que hora que rola a chamada aí? Eu falei, não, o professor faz no começo. Pode entrar na sala. Daí eu falei assim, mas o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, não, o rapaz da República falou pra vir responder chamada pra ele. João, a hora que eu cheguei e entramos todo mundo na sala, a hora que eu fui lá pra frente, ele queria fugir. Daí eu brinquei com ele e falei assim, não, você vai assistir a aula inteira. Senta aqui que você vai assistir a aula inteira. Essa foi uma das passagens, assim, porque a gente começou novo, né, João? Eu tenho uma boa também, logo que eu entrei, fui dar prova, né? Prova, e evidentemente a prova individual, né? Aí um aluno veio para mim e falou assim, professor, nós estamos com uma dúvida nessa questão aqui. Eu falei, nós quem? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas assim, você está fazendo com alguém? Eu falei, nós quem? Você ou mais você e quem, né? Quem que você está conversando? Nós quem, né? Eita. É boa, essa foi boa. Essa foi boa. Rapaz, eu tenho... Mas muito. Uma vez eu peguei um rapaz colando, daí foi lá, tirei a prova dele, aí ele esperou todo mundo sair da sala, ele voltou, João. Ele foi lá, esse cara me ganhou, esse cara aí é pra ser profissional da política, João. Ele falou assim, eu não devia ter feito isso com você. Falei, verdade mesmo? Ele falou assim, não, eu tô arrependido, quase chorou lá na minha frente. Daí eu falei assim, tá tudo certo, irmão, na próxima vez você vai lá e você estuda, não sei o quê. Mas foi muito engraçado o jeito que ele chegou pra mim. Eu falei, você não merece isso. Eu falei... Eu tive também assim uma experiência na pós-graduação também. Fui dar uma prova, né? A gente vai dar disciplina da prova, né? De cálculo, fazer. E novamente tinha profissional ali que era de empresa de pesquisa, tinha 10 anos a mais que eu, né? Eu falei, não preciso ficar aqui cuidando, né? Fui para minha sala, né? Eu falei, deixar eles fazendo a prova. Aí quando ele veio me entregar a prova no final, ele falou, professor, vou ter que confessar para você, eu não aguentei. Eu perguntei para os colegas. Quer dizer, eu colei, né? Confessou que colou. Aí eu falei, sentou no banco, vira aluno, né? Rapaz do céu, mas eu tinha uma turma muito engraçada. Rapaz, eu falei, dá um livro, João. Dá um livro. Na pós-graduação tinha um nigeriano, Charles, que fez comigo. Ele, primeiro dia, ele chegou de terno e gravata. E eu desse jeitão que anda, camisa xadrez e botina, todo mundo, né? Da pós-graduação, chega o Charles de terno e gravata. Eu falei assim, aonde você vai, Charles? Ele falou assim, não, tem que assistir lá nos Estados Unidos, que ele tinha feito mestrado, era terno e gravata. Daí eu falei assim... Rapaz do céu, o Benês, né? A aula do Benês. O que ele fez? Falou, 15 minutos aqui, o resto é lá no campo. Pronto. Aí ele de sapato preto, assim, a hora que eu vi aquele negócio, eu falei assim, mas não tem, umas coisas muito engraçadas. Paulinho, tinha o campeonato do Lajado de futebol de campo, né? Que acontecia no horário de verão, né? E a nossa turma tinha 40 alunos. A gente tinha um time de futebol de salão muito bom, mas quando chegava no campo... 40 alunos, tem meninas, você não tem 11, tinha 5 que jogavam bem salão, aí você tinha que misturar, né? A gente tinha um colega japonês, o Pedro Ideu, né? Que ele ficava no banco, e o Pedro Ideu fumante, japonês. Aí assim, e um colega que só punha fogo, falei, coloca o Pedro Ideu, coloca. Mas o Pedro Ideu era um lance só, por causa de fumar, né? Então ele fazia um lance de ponta. No que ele lançava para ele pegava a bola, corria. Se cruzasse era gol, mas daí já saía do campo. Coloca o Pedro, mas era para um lance só, né? Já saía no que ele chegava na linha de fundo e já ia embora, já trocava. Ai, rapaz. Teve um do time do Maurício. Acho que nós vamos ficar só contando piada aqui agora, só contando irrigação. Falando de irrigação. Mas eu vou contar a última. Tinha o Zé Louco também na pós-graduação, lá que você conheceu. E ele entrou no time do Maurício. Eu sei que nós fomos jogar lá em Rubião, esses campeonato interno, tal. No outro dia eu encontrei com o Pelares, né? Que bom de bola, zagueirão. Ele falou assim, Paulinho, eu já vi nego ruim na minha vida, mas que nem aquele que vocês levaram lá. É o pior cara que eu já vi jogando bola na vida. Ô, Zé louco, rapaz. Nunca jogou bola na vida. Ei, Zé. Um abração pro Zé. Bom, vamos falar então, ô João, essa parte... da história sua, né? Muito legal, muito bonita. Daí veio a diretoria. Daí vamos entrar na irrigação, João. Vamos lá. Como você vê a irrigação no Brasil?
eu vou, né, para você pensar e como que você vê também, mais uma vez, a situação atual e o futuro. Eu tenho uma frase que eu ouvi quando eu fui fazer um treinamento lá em Capão Bonito, um produtor falou para mim, ele falou assim, ó, a diferença do você ter irrigação ou não é você dormir sossegado ou não. E eu guardei aquilo lá. Exatamente, é isso. Senão, tem uma imagem que eu coloco sempre, né? É uma imagem feita de ferro, que é como se fosse um robô, segurando um pluviômetro, como se estivesse rezando. Quer dizer, quando você não tem irrigação, você depende totalmente da chuva, né? E as culturas têm fases críticas de água, né? Se pegar o feijão na fase de florescimento, enchimento, se faltar água ali, acabou. Não produz nada. Não produz nada. Então, a irrigação é essa garantia, né, de produtividade, né, de regularidade e também de qualidade do produto. Quando você trabalha com produtos que a qualidade é importante, frutas, flores, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer um trabalho de floricultura irrigada aqui em Paranapanema, e de um produtor, ele é um grande produtor de crisântemo, uma flor que vende muito em finados, né, em decoração. Quando eu ia depois do supermercado e via um vaso de crisântemo, eu falava, isso aqui é um vaso. Aí você começa a ver o que é qualidade de vaso, né? Às vezes essas cadeias de supermercado compram barato, então são vasos de qualidade. Então você percebe que o que a irrigação faz, o que existe um leque de qualidade, de garantia, de produtividade, né? Realmente tranquiliza o... E o Brasil, ao contrário do que bastante gente pensa, o Brasil não é uma área irrigante, né, João? Não. Fala assim, tem países aí que tem uma porcentagem muito maior que a gente. Né? O Brasil é o 6º maior irrigante do mundo. Você pega Índia e China, 70 milhões de hectares, cada um. Estados Unidos, né? Depois eu acho que é Paquistão, se não me engano, o Irã. Aí vem o Brasil. O Brasil tem em torno de 8 milhões de hectares, computando cana, a fertirrigação em cana, que é a aplicação de vinhaça. Se você tirar isso, em torno de 5 milhões de hectares. Olha aí. Que é muito pouco diante do nosso tamanho, né? A gente tem potencial para mais de 30 milhões de hectares. Isso foi recalculado, né? A gente tem muitas áreas que podem ser irrigadas, né? Áreas que hoje são de sequeiro e mesmo áreas de pastagem que podem ser convertidas. Presta um serviço para a comunidade, João, que assim, toda vez que me pergunta, né, porque a turma que fala contra a irrigação ou mal da irrigação, acha que aquela água é perdida, né? Exato. Isso explica pra gente, João, pra turma entender. Tanto que a gente não fala consumo, a gente evita falar a palavra consumo de água, porque consumo dá uma ideia de alguma coisa que você consumiu se e não acaba, volta mais. Né? Por exemplo, é uma vela que se consome, acabou a vela. Acabou. Né? A gente fala em demanda hídrica, porque se você pegar um pé de milho, né, ele vai demandar no seu ciclo 200 litros de água. Desses 200 litros, o que fica na planta são 2 litros, que dá 1%, de 1 a 2%. O restante, a água é extraída pela raiz, passa pela planta, volta para a atmosfera e vira chuva. Então, há uma demanda, mas a água retorna para virar chuva e faz o ciclo hidrológico, né? Essa informação que eu queria que você passasse, João, né? Porque daí a turma fala assim, 8 milhões de hectares irrigados, acha que essa água é toda perdida, né? Exato. E na verdade ela volta. Exato. E quem demanda a água é a planta. A planta, o processo produtivo vegetal precisa desse fluxo de água, né? Que transporta os nutrientes, refrigera a planta, tem uma série de características, né? Perfeito, João. Então, hoje, outra informação bacana, né? Que a gente tem uma área muito maior para ser irrigada. E o futuro, João? Como você vê da irrigação? Olha, eu vejo assim, a irrigação cada vez mais tecnificada, né? Mais acessível, é possível irrigar de muitas maneiras, né? Em vários níveis tecnológicos, então desde o pequeno produtor até o grande produtor. Existem sistemas mais adequados para aquelas condições, também conforme a conjuntura, né? O custo daqui a pouco a gente vai ter custo de água, custo de energia. Isso. Tudo isso pesa e pode definir qual é o melhor sistema para uma ou outra situação, conforme a cultura. Mas eu vejo assim
uma necessidade de cada vez produzir mais com menos água. Então esse é o desafio nosso, assim, você aumentar a produtividade com menos água. Hoje a gente fala, por exemplo, em irrigação com déficit controlado, ou seja, você administra o déficit. Por exemplo, na fase vegetativa, você pode aplicar um pouco menos de água. Quando chegar nas fases críticas, por exemplo, florescimento, enchimento, né, aí você não aplica mais próximo do que é realmente necessário, e com isso você racionaliza o uso da água, né? Então, e para isso hoje tem sensores, estações meteorológicas, tem muita informação, tecnologia cada vez mais acessível, né? Isso é legal a gente falar também, né, João? Porque quando fala de irrigação, a turma é que nem pensa que é que nem a tia que vai lavar vai lavar a calçada lá, liga a água e larga lá. E não é, tem lâmina d'água, tem estudo, tem quanto que a planta precisa. Hoje, vamos falar assim, a maioria dos irrigantes sabem disso, né, João? Exatamente. Eu tenho um amigo que faz uma analogia interessante, né? Até um professor da Exalc, o Rubens Coelho, fala assim, é como você adquirir um carro. O carro tem um monte de tecnologia, mas você tem que saber dirigir o carro. Um sistema de irrigação é isso também. Os equipamentos hoje são cada vez melhores, né? Muita tecnologia, qualidade, uniformidade, mas você tem que saber usar o sistema, porque ele pode ser uniforme, mas pode ser ineficiente. Você ou aplicou água demais, ou aplicou água de menos, né? Normalmente a mais, e isso acaba sendo um desperdício de água, de energia, de nutriente, né? Se faz fertirrigação. Então é preciso, e aí é um papel importante da universidade, né? A gente tornar o conhecimento mais acessível, mais fácil para o produtor, né? E levar essa informação com mais qualidade, com mais presença, né? Que você faz muito bem, né? João, obrigado. É que eu tô vindo lá do Tocantins, e lá da Lagoa da Confusão, e lá tem aqueles tabuleiros de arroz. Sim. Né? Então lá na safra se planta arroz e depois você tira o arroz, então na safra chove regularmente, tal. Daí na entre safra, que é agora, o pessoal vai lá e planta ou feijão mungo ou soja para semente. Você acredita, né? Quando fala que está plantando soja hoje, ninguém acredita, né? Mas como que consegue isso? Com água. Então o pessoal vai lá com irrigação bem feita. Então o pessoal na época das águas, então acumula água nas barragens e depois agora solta nos canais, né? Que faz com que eleve o lençol freático, e eu consigo falar assim, ô professor, mas lá chove agora? Não chove, só que como eu tenho água nos canais, eleva o lençol freático, fica úmido ali e eu consigo a produção. Você quer mais tecnologia do que isso? Exato. Aí eles vieram mostrar como eu falo assim, mas daí, e o rio, ele aguenta todo esse tempo, né? Foi lá, falou que é o negócio mais simples do mundo, João, tem uma régua lá no rio. Então, se ele tá no verde lá, você pode irrigar, se ele tá no amarelo, você já... Daí eu falo assim, isso que é convivência sadia, né? Exato. Da tecnologia, da produção com vamos pegar a região de Petrolina e Juazeiro. Nossa, fantástico. Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, dividido pelo Rio São Francisco. O que a irrigação ali transformou aquela região, né? Uma região semiárida, né? Que as pessoas tinham dificuldade de ter emprego, rentabilidade. E hoje você vai para Petrolina, é uma cidade espetacular, né? Assim, o nível de vida das pessoas, a riqueza. E a irrigação, por exemplo, tem estudos que comprovam quanto custa você gerar um emprego com agricultura irrigada, quanto custa você gerar um emprego com uma indústria petrolífera, por exemplo, né? Extrair petróleo. É muito mais econômico você gerar emprego com atividade da agricultura irrigada. E ela transforma. E só no controle da água, eles conseguem definir a janela de exportação de manga, de uva. Então, quando tem a janela na Europa, a janela nos Estados Unidos, pelo controle hídrico, você consegue deslocar a produção para aquela janela. Então, quando nenhum outro local no mundo tem manga ou tem uva, aquela região tem e já sai dali, tem aeroporto para exportar. Então, é transformador. Eu já vi uma aula sobre isso, transformador, né, João? Exatamente. E o nível de tecnologia que tem, que é fertirrigação, o negócio é tudo calculado, né, João? Exato.
Região abençoada. E a irrigação vem junto com o pacote tecnológico, né? De mecanização, trafegabilidade. Quer dizer, ela nunca caminha sozinha, ela vem com um nível tecnológico que é uma caminhada, né? Não é um tropeço. Né? É você ir avançando, né? Tecnologicamente. Na minha época de estudante, a tecnologia vinha de Israel, João. Ainda continua isso ou não? Na irrigação localizada, né? Por gotejamento, microaspersão. Porque eles têm falta de água lá, então precisa economizar também. Exatamente. E aí os equipamentos maiores, né? Por exemplo, os pivôs centrais, aí muita tecnologia americana, né? A gente tem tecnologia brasileira também, né? A gente tem hoje empresas no Brasil que produzem, né? Que entraram nesse mercado, que fazem um bom trabalho, né? E vários dos nossos frutos aí dos alunos trabalhando, né, João? Sim, sim. Isso é uma coisa muito interessante, né? O mercado hoje, na sua área, na área de irrigação, que antes, às vezes um aluno nos procurava para fazer estágio, aí você falava, difícil arrumar um estágio, ou difícil arrumar um emprego depois. Hoje, outro dia eu participei de um podcast com a própria Netafim, que é uma empresa. Ela dizia antes, aí a responsável do RH dizia assim, antes a gente selecionava os estagiários. Hoje os estagiários que não selecionam, porque eles têm tantas opções que é ele que vê o que é melhor para ele. Exato. Tamanha a oferta que tem hoje de estágio, de trabalho, né? Porque tem muita empregabilidade, essas áreas hoje estão muito... E acabam refletindo até na pós-graduação, né? A gente percebe que o aluno hoje quer trabalhar e acaba tendo muita oferta. É cíclico, né, João? É cíclico. É fase. João, não parece, 50 minutos, eu falo para você que passa rápido, mas nós não poderia deixar de falar, no começo da nossa conversa aqui, nós falamos sobre, e o João participou, né, de forma direta como diretor, dos 50 anos da FCA, e nós já chegamos nos 60. Nos 60, E o João é presidente da comissão, eu faço parte da comissão também, e o professor João é o presidente da comissão dos 60 anos. Queria que você falasse um pouco sobre os 60 anos e o orgulho nosso, né, João? Eu acho que esses movimentos, né, que a gente fez nos 50, agora repetindo nos 60, é justamente esse enraizamento, né? A gente conhecer a nossa história, a nossa faculdade tem uma condição muito interessante, ela foi criada por alunos, né, que eram excedentes da Exalc. Ela está dentro de uma fazenda, que era uma fazenda de café, que tem uma beleza incrível, né? A gente é muito bairrista nisso, né? A gente é muito orgulhoso da Fazenda Lajeado, né? E nos 50 anos a gente conseguiu a doação dela, né? Definitiva para... E é interessante que é uma doação que vem escrito doação com encargos. O encargo é que a gente sempre seja uma instituição de ensino. Olha aí. Não sabia disso, João. Ela tem, é muito interessante a doação com encargo. O encargo é assim, é que ela exerça atividades educacionais. Essa é a condição que o governo federal doou para a universidade, para a Unesp. E a gente sempre, são ocasiões que a gente motiva as pessoas, né? A gente realiza um jantar de confraternização, a gente faz um monumento, um pórtico para marcar. E isso tudo é feito com doação. Doação dos egressos, doação das empresas que são parceiras, né? Nós temos uma parceria histórica com a Fundação Nishimura, com o Sonji Nishimura, que foi o Grupo Jato, né? Mas ele que também levou para a sua experiência a questão educacional. Hoje tem uma parceria de anos, né? De anos e décadas, né? Desde o nosso primeiro diretor, né? É muito legal. E tem uma... para mim, a menina dos olhos dos 60 anos é o pórtico, né, João? Sim, sim. É o pórtico. Então, o pessoal também que faz parte da FCA aí, a ideia é fantástica. Eu já comprei o meu. E já comprei um para mim, um para o Benez e um para o GPD, né? A ideia é a gente colocar... conta aí, João, que essa ideia é muito boa. Na verdade, olha o que vai ter. O monumento reproduz a tuia da Fazenda Lajeado, né? Aquela construção que é icônica, né? Tem lá a Fazenda Lajeado, 1934. Ela está sendo reproduzida ali próximo da central de sala de aulas. E para custear isso, a gente vende
é um patrocínio, na verdade, né, de um piso, né, de 10 por 20, onde o ex-aluno, quem trabalha na universidade, pode gravar seu nome, o nome da sua turma e tal, né? E fica marcado para sempre. Você imagina você chegar pro seu filho, Clebão, chegar pro seu... História, né? Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, é muito comum, né, muito João? comum, Aqui que a gente não essa tá parceria, com né? isso. Às vezes você vai nos Estados Unidos, tem lá uma sala, um prédio que foi doado por um ex-aluno, por uma empresa de um ex-aluno, né? O cara que estudou ali, que sabe que, né? Que prosperou e um dos motivos foi a universidade, né? Exatamente. E aí, por exemplo, as empresas têm um espaço para elas, os grupos como o GPD tem um espaço de 20 por 20, então a gente tem hoje mais de 200 ex-alunos que contribuem. Né, João? Repúblicas. República, então o cara marca o nome da República lá, é fantástico. Porque a ideia é sensacional. Porque como isso é uma iniciativa fora da nossa finalidade, então isso tem que ser construído com doação. Então, isso. Sempre com doação. Tem gente que acha que deve o pórtico deve levar o nome dele, né? Sempre é assim. Que não entende que aquilo ali tem que ser feito com dinheiro externo, é de doação, né? Mas então nós estamos na semana agora do aniversário da FCA, então gostaria que a comunidade participasse, né, João? Sim, participasse com... Tem o café da manhã, tem o encontro dos aposentados, né, João? Sim, tem. E tem principalmente a sessão solene dos 60 anos, né? Isso, e depois o encontro dos ex-alunos. Né? O encontro dos ex-alunos no sábado também. Sábado. O jantar na sexta-feira, que vai ser bem bacana. O pessoal já tá... pessoal da minha turma, né, que eu mexi lá no WhatsApp, lá, o pessoal, eu acho que vão vir todos, mas bastante gente vai vir aí. Muito bacana. E é importante a gente sentir isso, né? Que a faculdade começou com esses alunos, depois vieram professores que trouxeram, na verdade, o seu prestígio, porque eram formados em faculdades importantes, e aqui era uma faculdade começando, e hoje é uma faculdade que vai à frente dos nossos nomes, né? Quando você vai num lugar e fala FCA, Unesp, hoje ela é muito maior do que qualquer um de nós, porque foi construída por muitos, né? Com certeza. E ela adquiriu hoje esse respeito, esse reconhecimento, né, que abre portas para os nossos alunos egressos. Né? E eu falo que a gente leva o sobrenome, né, João? Exatamente. Eu digo para eles que é o DNA. Paulo Arbex, é o Paulo da Unesp, lá da FCA. Profissionalmente, eles têm o DNA FCA, Unesp. Né? Muito bacana. João, papo muito legal. Imagina, papo legal, hein? Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Eu sabia que não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente, que a gente conversa quase todo dia lá na FCA, né? Sim. E tem muita coisa legal sobre irrigação, tem muita coisa legal sobre a vida acadêmica lá que nós conseguimos falar aqui, né, João? Muito obrigado. Queria, antes das suas despedidas aí, falar para você, mandar um abraço para toda a família, que eu admiro muito, né? Igualmente. Rapaz, Bia, Gabriel, Ricardo, são pessoas da prateleira de cima. Tá? Obrigado, Paulinho. Com certeza, eu tenho muito carinho por todos vocês lá. Obrigado, viu, João? Muito obrigado, viu? E eu terminaria dizendo assim, a importância da educação, que é uma coisa que recebi dos meus pais, né? Do meu pai principalmente, né? Meu pai veio estudar com 12 anos aqui na cidade e entrou na Poli, né? E lembrar o lema que nós temos no nosso brasão, né? O conhecimento não é um destino, é uma jornada. É uma jornada. Isso vale para a parte técnica, né? Mas vale também para a vida pessoal. A gente está sempre aprendendo. Com certeza, João. João, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulinho. Valeu, galera. Mais um podcast. Hoje foi de gala, hein? Professor João Saad. Valeu, pessoal. E se querem saber mais sobre o podcast, saber mais sobre plantabilidade, que é a nossa área, entra lá no @paularbex, tá aqui para vocês, né? Que a gente tem bastante informação útil aí. Também outra coisa é o grupo de plantio direto, o GPD, né? Que eu falo, né, João? Eu sou fundador, presidente, sócio proprietário e dono.
E o grupo de plantio direto também, que a gente está fazendo um trabalho bem legal de extensão aí no Brasil inteiro. Valeu, galera do agro. Mais um podcast hoje com chave de ouro. Valeu, até a próxima.